Manhã Bandeirantes. Estamos de volta com o nosso projeto Band Eleições para falarmos sobre as disputas municipais de 2024, fazendo agora um balanço a respeito do que foram os debates realizados pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação nesse primeiro turno. 5 cidades, todas elas com mais de 200 mil eleitores, tiveram seus representantes nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Por ordem, na exibição dos debates: Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Jundiaí e Limeira. E conosco o mediador de 4 desses debates, diretor do Grupo Bandeirantes de Jornalismo e também apresentador do Band Cidade, Walter Sena, sobrevivente desta temporada de debates, né, Sena? Um abraço para você, muito bom dia. Oi, Heitor, muito obrigado, né? Um abraço, bom dia a todos ligados aqui no Grupo Bandeirantes. Sim, somos sobreviventes. É uma batalha dura, né? É uma batalha difícil, é uma batalha que exige planejamento e paciência, mas é uma batalha que eu, você e todos aqui gostamos. Gostamos dos grandes desafios, né, Sena? Agora, muito se esperava de um comportamento de candidatos depois do que foi o primeiro debate na cidade de São Paulo, organizado pela Band, Rádio Bandeirantes, pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Se imaginava um debate daquela forma sendo espalhado para outros municípios do estado, principalmente com o comportamento que a gente viu de um candidato que se coloca como um fora do sistema, o Pablo Marçal, do PRTB. E, na verdade, o que a gente viu foi o contrário. Nos 5 debates realizados nesse primeiro turno, os candidatos respeitando a regra, respeitando o tempo e, mesmo que provocando o seu adversário, que isso faz parte também no processo eleitoral, em nenhum momento a gente teve que, por exemplo, evitar que um candidato saísse do púlpito para ir para a direção do outro, como aconteceu na capital paulista no debate da TV Gazeta, Sena. É verdade. Eu acho que as coisas em algum ponto ali perderam o controle nesse debate específico aí da Gazeta. Aparentemente, os candidatos se julgaram no direito daquele debate de fazerem coisas que não fizeram em outros debates, né, por algum motivo que a gente ainda não sabe. Agora, o que aconteceu? A gente não sabe se o candidato Pablo Marçal teria ou terá uma postura diferente numa administração pública. Não dá para saber. Mas ele, de fato, é um candidato diferente, fora da curva, dentro da discussão política. E isso não foi reproduzido em outros debates, na minha opinião, porque não existe uma outra pessoa com aquele perfil, com aquela característica, pelo menos disputando as eleições, onde a gente tem conhecimento. De repente, é claro que a gente não acompanha todos os debates, todas as campanhas Brasil afora, são mais de 5 mil municípios, mas na nossa área de cobertura, em outras capitais, a gente observa que os candidatos estão traçando uma linha, uma tendência mais tradicional nos seus debates. O candidato Pablo Marçal realmente tem uma atitude diferenciada. Ele está numa situação mais confortável porque ele não tem um passado político, ele não tem um pretérito de administração, então, portanto, não tem como se criticá-lo, a administração dele, porque não aconteceu. Isso mudaria a partir do momento em que ele conseguisse administrar alguma coisa. Agora, a forma dele agir, ele se vale de um raciocínio muito rápido, ele se vale de uma oratória muito boa, que foi treinada há muitos anos, e ele se vale de uma rede de contatos, né, nas redes sociais, de uma rede de seguidores imensa. Então, aparentemente, tudo que ele faz, tudo que ele fala, os gestos que ele implementa, cola, gruda, pelo menos naquela quantidade de seguidores que é imensa. Isso, na minha opinião, deixou os outros candidatos meio perdidos. Do tipo assim, o que nós vamos fazer para combater um político desse jeito, ou um candidato desse jeito? E eu tenho a impressão que é isso que está acontecendo, Heitor. E para a gente puxar as datas e a memória também de quem está nos acompanhando, lembrando que quem não pôde acompanhar os debates, por exemplo, de Campinas, aconteceu no dia 8 de agosto, abrindo o processo eleitoral.
Esse debate está disponível no YouTube da Band Mais TV, também no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem esse debate na íntegra. 8 de agosto era o início do processo eleitoral. Então nós tivemos naquela ocasião 4 candidatos, ainda não havia a confirmação de Angelina Dias, candidata do PCO. Os 4 candidatos basicamente pisando em ovos, com medo de saber até onde iria o seu ataque, até onde iria o contra-ataque do seu adversário. O candidato Wilson Matos, por exemplo, ele repetiu no primeiro debate da Band um estilo que ele utilizou nas eleições de 2020, tanto no pote como candidato, como até nas suas expressões, na sua vestimenta. No mesmo horário do debate de Campinas, aconteceu o primeiro debate de São Paulo. Então a gente já vê hoje ele utilizando um boné com a letra W, como o Pablo Marçal faz com um boné com a letra M. A gente já vê nessa altura, em setembro, reta final de campanha, candidatos subindo o tom com os seus adversários, diferente daquele primeiro encontro. Então, claro que o formato debate, fazer com que a pessoa fique frente a frente com o seu adversário, muitas vezes já puxa também o freio de mão. Mas acredito que nos debates que estão por vir ainda nesse primeiro turno, candidatos devam mudar um pouco o tom em relação ao que a gente viu na Band. Você também aposta nisso, Sena? É uma aposta, é uma perspectiva, uma possibilidade. Mas tem uma coisa na política curiosa, Heitor, que as campanhas, os marqueteiros, o pessoal da organização do marketing de campanha, eles morrem de medo do candidato ficar um pouco saidinho assim e perder voto. Ele partir para cima, ele ser um pouco mais áspero, ou ele começar a fazer denúncias, e isso fazer com que o eleitor que está acompanhando, especialmente os indecisos, que é todo o sonho de todo candidato, é conquistar o indeciso. Porque quando sai a pesquisa ele já sabe que aquele tem um teto, aquele tem um piso, aquele tem uma quantidade, mas tem uma quantidade razoável de indecisos, pessoas que ainda não decidiram o voto. E é esses indecisos que o candidato precisa conquistar. Porque tirar voto de quem já declarou, né, de voto declarado, é um pouco mais difícil do que conquistar um indeciso. Então, esse é um problema. Quando você pega um candidato que não tem nada a perder, isso é mais fácil. Né? O cara chega ali como franco atirador, bate em todo mundo. Você observa isso quando o candidato é, por exemplo, de um partido menos expressivo e que sabe que não vai ganhar. Então ele chega ali tranquilo, ele reclama de todo mundo, xinga todo mundo e vai embora, faz o palanque dele e vai embora. O candidato que está ali competitivo, com alguma chance de ir para o segundo turno ou virar o jogo, coisa dessa natureza, ele tem mais medo. E a campanha dele, a orientação dele, os marqueteiros dele, os assessores dele também ficam com medo. Então é uma aposta, a gente precisa ver o que vai acontecer exatamente. Mas sim, a linha de campanha começa a ver o que está dando certo e tenta reproduzir. Mas não adianta só você ver o que dá certo, você tem que ver o histórico, né, daquele candidato, o perfil daquele candidato, o pretérito, né? E se efetivamente você consegue pegar um candidato que já tem uma embalagem própria e modificar ela para tentar convencer o eleitor. Nesse primeiro turno, lembrando, nós fizemos aqui com o Grupo Bandeirantes de Comunicação 5 debates, em apenas um deles, um candidato não apareceu, não esteve presente. Foi na cidade de Sorocaba. Sorocaba tem 4 candidatos à prefeitura, um deles de um partido que não tem a representatividade no Congresso, que é o PCO, que é o candidato Caleb Henrique. Foram convidados Danilo Balas, do PL, Paulinho do Transporte, do PT, e Rodrigo Manga, atual prefeito, candidato à reeleição pelo Republicanos. Mesmo não tendo a presença do prefeito, que desponta com uma larga vantagem na liderança das pesquisas até agora realizadas em Sorocaba, esse foi o debate com a maior visualização simultânea, a maior audiência no YouTube. Isso mostra que a ausência de um candidato, mesmo que favorito, não significa que o debate perca o interesse do eleitor. E para quem está ganhando, é algo a se pensar das próximas disputas, nos próximos convites a debate, Sena. É verdade. O candidato Rodrigo Manga não compareceu, ele avisou 1 hora antes do debate, mais ou menos 1 hora antes do debate, que não poderia vir, por uma questão lá de compromisso,
colocou alguma justificativa e a Band realizou o debate, claro que estava marcado com os demais candidatos, e o debate assim foi. Realmente a visualização no YouTube foi expressiva, teve 25 mil visualizações simultâneas. Chegou a 30 mil. Que é uma coisa bem expressiva, né? Porque, levando em conta, porque a Band aqui, a TV Band tem uma área de cobertura de 111 cidades. E, em tese, o debate político interessa só aos habitantes daquele município que está debatendo. Né? No caso ali, Sorocaba. Então era uma quantidade realmente absurda de pessoas conectadas para acompanhar o debate de Sorocaba. Eu acho que do ponto de vista estratégico, né, de campanha, não é uma boa estratégia o candidato não comparecer ao debate, porque ele fica com aquela pecha de fujão, aquela coisa toda. Agora, do ponto de vista de marketing, de ganhar voto, de perder voto, aí é uma questão relativa que cada campanha avalia a sua estratégia. Eu tenho a impressão que o candidato que, não especificamente o Manga, mas qualquer candidato que não vá ao debate, ele imagina que vai ser alvo, né, de críticas ali de todo mundo e que ele mais perde comparecendo ao debate do que ganha. Eu tenho uma visão diferente, eu tenho uma leitura diferente disso. Eu acho que o candidato que está na frente, né, que tem um trabalho realizado e que a população está reconhecendo, não adianta muito os adversários tacarem pedra dele durante o debate, ele já tem um trabalho cristalizado, concluído, e que a população, através das pesquisas, está mostrando, né, que está acreditando e que confia naquele candidato. Então eu acho que só tem que ter paciência e ir desmontando as armadilhas que eventualmente são montadas ao longo do debate. Nos 5 debates realizados, um único direito de resposta foi concedido. Foi no debate de Jundiaí, quando houve um ataque direto do candidato Gustavo Martinelli, do União Brasil, ao candidato Ricardo Bocalhon, do PSB, usando um termo boca de aluguel. Então foi uma ofensa pessoal direta, que depois o candidato que fez o ataque utilizou como recorte nas redes sociais. Então, de certa forma, o direito de resposta foi concedido pela ofensa, mas me pareceu que já veio planejado de antes esse ataque, viu, Sena? Pois é. É uma coisa, a gente, pro ouvinte, o telespectador, né, todos ligados aqui no Grupo Bandeirantes, a gente faz antes do início do debate, os candidatos entram meia hora antes de começar o debate no estúdio, e a gente faz o que eu chamo de catequese aqui, fora do ar, brincando com todo mundo, que a gente faz uma explanação de como vai ser o debate, a gente retoma, explica novamente todas as regras, né, para eventualmente o candidato que não está lembrando pelo nervosismo naquele momento, e a gente fala também especificamente do direito de resposta. Para não ficar aquela coisa chata de o candidato ficar pedindo direito o tempo inteiro e acaba truncando ali o confronto de ideias. E a gente explica efetivamente que precisa ser alguma ofensa pessoal e direta. Então, a maior parte dos candidatos acaba respeitando, acaba entendendo, compreendendo como funciona a dinâmica. Quando foge disso, de uma maneira geral, a banca julgadora indefere, nega o direito de resposta. Aí, nesse caso específico, foi concedido, mas a gente não gosta, né? A não ser que seja uma coisa ali explícita, e aí está na cara que vai ter o direito de resposta. Mas o que a gente sempre torce é para que os candidatos discutam efetivamente ali planos de governo, e dentro da regra democrática, um candidato pode criticar a administração do outro ou criticar a proposta do outro dentro do embate ali de ideias, sem problema nenhum. Agora, ofensa realmente é uma coisa que nem numa discussão no bar a gente tolera, né? Walter Sena, muito obrigado por estar conosco aqui dentro do Band Eleições, e já fica o compromisso. O primeiro debate, tendo o segundo turno nas eleições municipais de Campinas, já está marcado aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, segunda-feira, dia 14 de outubro. Mas antes disso, no dia 6, tem cobertura especial do Grupo Bandeirantes do primeiro turno das eleições. Um grande abraço, Sena. Obrigado por conversar aqui com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. E bom trabalho para todos nós, que ainda tem muito chão pela frente. É verdade. Eu que agradeço, Heitor. Sempre um prazer. Obrigado a todos. Continue conosco. Olho no voto, olho na Band.